Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do RPI Reviews. Hoje num espaço diferente, e eu primeiro quero começar com uma coisa. Liberdade de imprensa só começa com o seu voto. Bom, vamos falar sobre ditadura. Essa semana completa-se 61 anos em que o Brasil sofreu uma ditadura militar. E há 21 anos de tortura, censura, assassinato, e entre outras coisas que aconteceu e que são ocultas. Aqui na Casa do Jornalista aconteceu uma palestra e um documentário. O documentário, produzido pela M3 Vídeo, traz os bastidores e o documentário sobre a tortura durante a ditadura militar. Carta de Linhares, a tortura revelada. O evento ocorreu na terça-feira, 1º de abril. A presidenta do Sindicato dos Jornalistas, Lina Rocha, iniciou falando sobre a importância da exibição do documentário. Em seguida, ocorreu um debate com a presença do ex-preso político e médico Jorge Narras, do jornalista e cineasta Marcelo Passos, do professor de História da UFMG André Luan e do jornalista Pablo Mata Machado, diretor do Sindicato dos Jornalistas. O professor e jornalista Elias Sunshine levou alunos da Faculdade UNA que estudam a UC Narrativas e Produção Transmídia. Ele destacou a importância da participação dos estudantes no evento. Bom, antes de tudo, né, eu acho que assim, o processo de aprendizado ele se dá também fora de sala de aula. Então é muito legal quando o sindicato faz um trabalho desse, o lançamento de um documentário, nesse momento em que a gente vive uma situação, né, de exposição do golpe que poderíamos ter sofrido há pouco tempo atrás. Então é muito importante para a formação de vocês, né, saber primeiro que existe um sindicato, existe uma questão coletiva que é importante, que a arte pode e deve ser utilizada como ferramenta de aprendizado, nós temos um documentário, né? E que se a gente não conhecer a nossa história, a gente vai ficar sofrendo o tempo inteiro. Né? Então muitas pessoas não sabem, né? Acho que não houve uma ditadura militar, às vezes chama de regime militar, né? Mas é uma ditadura mesmo. Então é importante a gente saber disso, porque há pouco tempo atrás a gente ia sofrer de novo o golpe e né, tem um movimento pedindo anistia das pessoas que apoiaram esse golpe. Então é muito importante que a gente entenda um pouco a lógica das coisas. Então, esse tipo de evento, vocês vindo aqui, isso me ajuda demais, principalmente na nossa disciplina, né, que é narrativas e produção transmídia. E aquilo que eu falo com vocês, narrar é resistir, né, o Guimarães Rosa falava isso. Então, as narrativas elas não podem ficar para trás, porque senão a gente vai incorrer nos mesmos erros de novo. E na questão a gente sofreu com a ditadura militar, principalmente a gente que é do jornalismo, não era nascido na época, mas via como o jornalismo sofreu bastante censura. Quase que sofremos censura novamente com a tentativa de golpe em 8 de janeiro. Qual que é o seu campo de visão sobre aqueles que pedem anistia pelos, podemos considerar, terroristas do 8 de janeiro? Na verdade, é uma confusão aí, né, de usar o termo anistia. Eles pedem impunidade, né? Não é anistia. Então a gente precisa, né, dar nome aos bois. Mas essa confusão da nomenclatura também faz parte de uma narrativa golpista. Não é? Então é muito importante assim que a gente tenha claro isso. E aí eu preciso dizer também que assim, infelizmente alguns veículos de comunicação, de certa forma, estão banalizando também essa situação. E a gente acabou de passar por um momento em que, por exemplo, o presidente da República, né, não dava entrevista para determinados grupos e ficou dando entrevista para o cercadinho dele. Então, eu acho que a gente precisa rever urgentemente a formação das pessoas da área de comunicação. O jornalista e cineasta Marcelo Passos falou sobre a criação do documentário e a relevância de sua exibição. Olha, o documentário é produto de um trabalho que durou, vamos dizer assim, 12 anos de pesquisa, 12 anos de tentativas, né, de viabilizá-lo através de leis, até que a gente encontrou a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, que encarou esse desafio conosco e permitiu que a gente pudesse, então,
produzir, né, essa história que se dá em torno da confecção, da elaboração do documento que se chamou posteriormente Carta de Linhares. Foi o primeiro documento público de denúncia da prática de tortura pela ditadura militar que se tornou conhecido no mundo inteiro. Ele foi produzido pelos integrantes do Grupo Colina, foi um manuscrito de 28 páginas que saiu da penitenciária e ganhou o mundo, denunciando as torturas, os métodos de tortura, o sofrimento, né, dos presos políticos. Em questão, o Brasil quase teve uma ditadura novamente, né, com aqueles atos do 8 de janeiro, e o pessoal pede anistia. Como produtor deste documentário, vendo uma situação dessa, para você, o que se passa na cabeça do pessoal? Em primeiro momento, o que você pensa que poderia acontecer com o Brasil se houvesse uma nova ditadura? Olha, 61 anos depois, você tem aquelas mesmas forças, aqueles mesmos integrantes dos porões da ditadura, daquela parte do grupo político que tomou o poder no Brasil, aquela parte que se encarregou das prisões, das torturas. Esse mesmo pessoal se engaja, obviamente, no governo Bolsonaro e egressos de uma anistia, né, que eles não pagaram pelos crimes que cometeram. A anistia foi ampla, geral e restrita. Ela perdoou as ações da esquerda, mas também perdoou os crimes cometidos, né, nas prisões pelos torturadores, né, pelos militares que, portanto, prenderam essas pessoas e provocaram situações extremamente cruéis e sangrentas, né, que eles tiveram que enfrentar. Muitos juristas a consideram inconstitucional, quer dizer, ela não teria como passar, como ser aprovada, como perdoar novamente aqueles que já foram perdoados. E se você perdoa, o que ocorre? As pessoas aprendem? Não, elas se fortalecem para novas incursões golpistas. Então, anistia é de fato uma infâmia. É a tentativa política de reverter um processo jurídico que se dá no Estado democrático de direito, onde as pessoas têm o direito de defesa, onde elas estão sendo julgadas e provavelmente por todas as provas apresentadas serão condenadas, e a anistia entra aí como um movimento político para que elas se escapem da prisão, que foi o de destituir um governo democraticamente eleito e instaurar uma nova ditadura no Brasil. E se ela fosse instaurada, a gente não estaria aqui falando sobre isso. Perfeito. Para acompanhar o documentário Carta de Linhares, a tortura revelada, onde que o pessoal pode acompanhar? Não, nesse momento nós estamos fazendo exibições privadas em grupos, em sindicatos, entidades, escolas, e também apresentando em festivais, em mostras. Por enquanto, nós não temos a intenção de colocá-lo em streaming, em nenhuma plataforma. Nós vamos percorrer esse circuito inicialmente, para que a gente tenha, vamos dizer assim, ganhe a musculatura, uma percepção mais ampla, né, da existência dessa obra, para que a gente possa, então, quem sabe, no final do ano, colocá-la à disposição, quer dizer, das pessoas para assistirem nas plataformas da internet. O jornalista Pablo Mata Machado, diretor do Sindicato dos Jornalistas, ressaltou a importância da exibição do documentário Carta Linhares, a tortura revelada. Trazer um discurso desse sobre os mais de 60 anos da ditadura militar aqui na Casa do Jornalista, o que isso significa para todos vocês? É uma importância muito grande, né? Até pelo histórico que a casa tem, né? Casa da Democracia, né? Em vários momentos a gente recebeu vários
eventos, né, e manifestações de luta, seja durante a ditadura, né, aqui a casa durante a ditadura foi alvo, inclusive, de atentado mesmo, de comando de caça aos comunistas, que estourou bomba aqui. A Alina tem, inclusive, a nossa presidenta, a gente tem um pedaço dessa porta que foi estourado, que foi guardado pelo presidente da época. E é muito importante a gente trazer isso à tona justamente nesse momento que a gente passa, né, como o companheiro já destacou muito bem, né, uma tentativa recente de golpe em que se pede anistia, que na verdade é uma impunidade. Então a gente precisa refletir sobre isso e como que isso impacta atualmente, né? E aí a gente sabe que a gente tem uma série de resquícios da ditadura que a gente ainda convive na nossa sociedade, né? Vocês mesmos estudantes levantaram a questão aí do povo negro e nesse contexto de ditadura, e a gente pode dizer que na redemocratização, quem sofre muito com esses resquícios da ditadura é o povo pobre, o povo negro, né? Com o encarceramento em massa, com o genocídio da população e até com práticas de tortura. Se não é na escala que foi no passado, mas que a gente sabe que em alguns momentos ainda ocorre. Sobre a questão dos jovens estando participando e assistindo o documentário aqui, qual que é a sua perspectiva de visão para um futuro? Eu acho muito bom, fiquei muito motivado, né, de ver aí a juventude presente aqui hoje. A gente tem também a juventude atuando no movimento estudantil, em outros campos, né, inclusive a ocupação da antiga sede do DOPS, né, da Casa da Liberdade, Memorial de Direitos Humanos. A gente tem uma presença forte do movimento de juventude também. E como eu disse, esse recado da necessidade da gente pensar o agora, da organização política, vale para todos nós, mas vale especialmente para os mais jovens, né, que é quem vai ter mais tempo para influir na nossa política, na nossa prática diária, para avançar rumo a mais conquistas para a nossa democracia, conquistas para a classe trabalhadora, de fato. O médico e ex-preso político Jorge Narras, em entrevista à RPI, relatou como foi o período de opressão dos militares coniventes com a ditadura militar no Brasil. Bem, eu fui preso numa circunstância que hoje é praticamente inimaginável, né? A gente era clandestino, a gente tentava a luta armada para derrotar a ditadura. Eu fui preso num confronto armado, onde morreram policiais, a gente quase foi assassinado. Então é uma circunstância muito diferente. No momento que você é preso, você só pensa se vocês vão te matar, se você vai sobreviver e como resistir, né? Sempre passa pela sua cabeça. Eu tenho que resistir a isso, não posso dar nenhuma informação, não posso deixar nenhum companheiro falar, tem que explicar o que está acontecendo. Esse momento é muito tenso, mas é uma circunstância muito diferente da que a maioria das pessoas está acostumada, né? E vendo hoje como passamos pela democratização no Brasil, quase sofremos um golpe de Estado, onde que um presidente eleito ele quase foi morto. E os golpistas tentaram tomar o Brasil novamente para uma ditadura, tendo aqueles atos do dia 8 de janeiro. No campo atual, vendo o que você viveu no passado, qual que é o seu ponto de vista sobre esse pessoal? Eu acho que faz parte da direita, né? Eu acho que durante um certo tempo a gente achou que a direita ia se extinguir no Brasil, naturalmente, né? A gente chegou a considerar, por exemplo, do nosso ponto de vista, do PT, que o PSDB era a direita. Aqui no Brasil nunca houve uma direita que se assumisse como direita. E olha para você ver como que a história é misteriosa, né? E tem caminhos que você não domina. Apareceu e para nos lembrar que a posição de direita, a posição de ditadura, a posição por um governo forte, a posição contra os direitos civis e políticos, essa posição ela existe na sociedade. E aí vem a outra pergunta sua, né, que quase houve um golpe, né? Eu olho do outro lado. As Forças Armadas brasileiras pensaram bem e falaram: o golpe não compensa. Não vamos entrar nisso, que isso é uma fria. Não deu certo nem na Bolívia. Então, e foi isso que aconteceu mesmo. Só não houve um golpe porque houve uma resistência de setores. Eles nunca iam conseguir uma homogeneidade dentro das Forças Armadas que é necessária para você fazer um golpe.
E hoje foi apresentado aqui o documentário sobre a ditadura, né? Carta de Linhares, a tortura revelada. E a casa hoje estava cheia aqui do jornalista. E vendo jovens aqui hoje, qual que é o seu campo de visão? Vendo que muitos se interessam pela história do passado, tendo um outro lado da visão. Isso é muito positivo, né? Eu falei uma coisa aqui, inclusive foi polêmica. Eu acho que o Bolsonaro ficou falando de ditadura, muita gente quer saber exatamente. Há uma certa curiosidade sobre o que deve ser uma ditadura. É claro que tem um lado dele, de direita. Ele conseguiu convencer uma parte importante da sociedade brasileira de que a ditadura é melhor para o país e para as pessoas do que um governo democrático. Isso ele conseguiu mesmo, né? Mas eu acho que a reação foi forte. Eu sou otimista, eu não sou pessimista não. Eu acho que a reação foi forte, a gente tomou um susto, achou que estava tudo dominado e não é verdade, né? O Bolsonaro passou de político caricato a presidente da República, mas eu acho que nós conseguimos segurar bem a barra. Então as forças, a democracia mostrou-se potente, né? Eu acho. Essa é a minha polêmica, eu sei, mas é a minha visão. E, para terminar, a questão. O filme Ainda Estou Aqui retratou sobre a família Paiva e a ditadura. Você acha que foi bem importante para a história ser contada de um jeito certo, em que a direita não pode falar que isso não aconteceu? Sem dúvida, é um filme espetacular, por várias razões. Ele é muito bem feito, o tema é muito interessante, quer dizer, o que se viu ali foi uma pessoa que não era um militante, não era nada, assim, era um democrata, um trabalhista, um político de esquerda, né, que levava a sua vida normal com sua família e foi preso e assassinado. Mostrou muito bem o medo da ditadura, o medo, e no filme aparece, você está puxando seu fuminho, andando de carro, de repente uma patrulha militar. Quer dizer, você não tem absolutamente nenhuma garantia. A ditadura é isso. A ditadura é o medo que perpassa tudo que você faz. Você não é militante, você não é nada, mas você tem medo. Você tem medo de fazer uma coisa errada, você tem medo de puxar uma parede, você tem medo de fazer uma música. Isso é a ditadura. Acho que o filme conseguiu retratar isso. E outra coisa importante é o papel dos familiares. Eu sou muito agradecido, sobretudo a minha mãe, e que aparece no filme, bastante no documentário, que foi uma das que trouxe o documentário à luz, e as famílias foram essenciais no enfrentamento. Não foi só aqui não, na Argentina, em outros países também foi. Sem anistia! Sem anistia! Sem anistia! Bom, com o vídeo de hoje a gente faz um encerramento, fazendo esclarecimento. Aqui nós não colocamos ideologia e nem opinião. Nós só trazemos fatos e contra fatos não há argumentos. O RPI Views de hoje termina por aqui. Eu te espero em uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.